Aqui então está marcando que estamos em gravação. Então, boa noite, pessoal. E hoje nós temos o nosso estudo, como já falei há pouco, sobre o último capítulo do capítulo 8, a última sessão. E nós vamos ver nela Jesus nos falando da cura como um modo de nós, o que é a cura? A cura verdadeira sendo a percepção corrigida, porque o ego, ele nos dá uma ideia de cura que atende às necessidades ou aos propósitos dele de nos mantermos sempre dentro de um círculo vicioso onde ele é o protagonista, onde o verdadeiro propósito é perpetuar a si mesmo. O ego quer se perpetuar a si mesmo e por isso o ego, ele nos confunde, fazendo com que nós procuremos a cura apenas dentro da modificação do corpo, trocando um sonho de doença por um sonho de saudável, de corpo saudável, trocando a história nossa de doença por saúde, sem olharmos para a mente. E a mente, lembrando sempre, a mente é a criação de Deus, a mente é a nossa essência e ela é tão eterna quanto Deus, e é na mente que nós tivemos o pensamento de separação de Deus, e é lá que nós vamos voltar a ter novamente consciência da totalidade do Cristo, que é o conhecimento. Então, a cura como percepção corrigida. E antes de iniciar, então, eu marquei aqui alguns tópicos dessa sessão para comentá-la. Antes de iniciar, nós sempre temos feito isso para potencializar a nossa atenção, para afirmar mais ainda dentro do nosso propósito, a nossa meta, que é nos disponibilizar ao Espírito Santo. Por isso que nós nos preparamos para esse momento, trazemos toda a atenção para o momento presente, deixamos todos os pensamentos superficiais e barulhentos de lado, se desvanecerem, e nos colocamos em total disponibilidade para que o Espírito Santo use da nossa capacidade de aprender para voltarmos a saber na nossa mente como permitir que a cura seja dada pelo Espírito Santo, que a nossa mente seja restaurada na nossa experiência para aquilo que de fato ela nunca deixou de ser, que é o Cristo, que é a extensão do pensamento de Deus. E o Espírito Santo, então, ele é o nosso professor, nosso guia, ele nos orienta nesse aprendizado. E Jesus, nessa sessão, então, na 9 do capítulo 8, ele começa nos ensinando que o Espírito Santo, ele é sempre a resposta e ele é a resposta para tudo. Também nos é colocado que o ego, ele na realidade não sabe colocar uma verdadeira pergunta, embora que o ego, ele coloque perguntas o tempo todo, porque o ego, ele pretende nos manter fora da consciência da mente. O ego pretende nos manter com a nossa consciência ligada dentro de uma individualidade, dentro de um corpo físico temporário, que tem data de nascimento e fim em morte, como isso sendo o nosso ser, porque se a nossa mente estiver unida ou estiver alinhada ao pensamento do ego,
nós estamos como que dormindo ou não cientes do ser que nós somos. E passamos com isso a perpetuar ao ego, que é uma crença, apenas uma crença de separação de Deus. Mas nós, através do poder que a nossa mente tem, porque a nossa mente, ela é a extensão da mente de Deus. O mesmo poder de Deus está na nossa mente. E isso pode ser usado, se nós assim o decidimos, até mesmo para nós nos equivocar, até mesmo para nós nos mantermos aprisionados dentro de uma consciência individual. E esse é o propósito do ego. Só que ao fazermos isso que o ego diz que é o nosso ser, que é esse corpo físico e psicológico, ele tende a sofrer em função disso, porque um corpo não pode ser não pode ser o nosso ser, não pode ser a realidade. O propósito do corpo não pode ser atribuído a conter a criação de Deus, porque Deus não criou o corpo. Então, como que o corpo poderia ser o nosso ser? Mas o Espírito Santo, sabendo que nós acreditamos no corpo, ele dá um novo propósito ao corpo. Ele não condena o corpo, pelo contrário, ele, enquanto o corpo tem utilidade, ele o sustém em saúde, desde que ele seja visto como um instrumento de comunicação, como um instrumento para nós voltarmos a saber na nossa mente da verdade, de que nós nunca nos separamos de Deus. De que outra forma nós, na nossa consciência separada, poderíamos aprender novamente a reconhecer o nosso ser, se não fosse através do meio que nós reconhecemos, que nós ouvimos. E o corpo serve perfeitamente a isso. Então, quando o corpo, que é totalmente neutro, o corpo não tem vontade própria, não tem existência própria, não tem sentimento próprio. Mas quando o corpo, ele pode ser usado pela nossa mente, que o fez, que o projetou, junto com a mente equivocada, separada, o projetou, o corpo então pode ser usado tanto aos propósitos do ego para ser o nosso ser, a nossa identidade, a nossa identificação, e quando isso acontece, o corpo então sofre em função disso, porque ele não tem capacidade ou aptidão de ser isso, e por isso o corpo adoece, ou então o corpo pode ser dado ao seu propósito, ao Espírito Santo, e assim o corpo passa a servir a mente certa, e servindo como instrumento de comunicação à mente certa, o corpo consegue atender perfeitamente, e nisso o corpo se torna saudável, porque não há mais um propósito dele fazer de nós algo que nós não somos, fazer de nós um ser separado de Deus. Então, o corpo liberado dessa função que ele jamais poderá cumprir, o corpo também obedece isso, e nisso o corpo é curado. Mas o ego, e isso nós só entenderemos quando nós fizermos as verdadeiras perguntas de qual é o propósito do mundo e do corpo. Para qual é a finalidade que eu posso usar isso? O ego, ele nunca faz uma pergunta nesse sentido. Todas as perguntas do ego, e o ego tem um número ilimitado de perguntas, todas elas sempre são colocadas de modo a reforçar a ideia de que nós somos um corpo, a ideia de que a separação de Deus de fato aconteceu, que ela é real. E quando isso acontece, como eu falei antes, o corpo sofre em consequência isso. Não o corpo, nós sofremos dentro do corpo e sentimos no corpo esse sofrimento, e o corpo parece adoecer em função disso. Então, em função do uso do ego
de maneira equivocada do corpo. Por isso, aqui no 1,5, quando o ego te tenta para que fiques doente, não peças ao Espírito Santo para curar o corpo, pois isso seria apenas aceitar a crença do ego, segundo a qual o corpo é o objetivo adequado para a cura. Então, nós temos que ser honestos, sim, conosco mesmos e com o Espírito Santo e reconhecer quando estamos em sofrimento, quando vemos a doença nos atingir, mas não pedir ao Espírito Santo para curar ao corpo, porque se nós acharmos que o objeto de cura é o corpo, nós estamos dizendo que o ego está certo, que nós somos um corpo. Pede, em vez disso, que o Espírito Santo te ensine a percepção certa do corpo, pois só a percepção pode ser distorcida. Então, ao invés de pedirmos a cura do corpo, pedir para nós termos a percepção correta sobre o corpo, para nossa mente ver com olhos abertos, para nossa mente perceber aos olhos do Espírito Santo a função do corpo. Porque se o corpo está doente, nós confundimos a função dele e, em consequência disso, o corpo foi pedido a ele fazer algo que ele não pode ser e nisso ele aparentemente adoece. E nós pedindo para o corpo ser curado, nós estaremos reforçando essa ideia de separação, de que nós somos um corpo. Então, pedindo ao Espírito Santo pela percepção certa, é essa a correção da mente, é isso que cura a mente, e em consequência, uma mente curada, ela não pode sofrer, não podendo sofrer, ela não projeta para o corpo, para ele demonstrar sofrimento para nós, ou para ele parecer doente. Como ele conclui aqui no final do primeiro parágrafo, só a percepção pode estar doente, só a percepção pode estar doente, pois só a percepção pode estar errada. Foi pedido aqui se está gravando. Sim, hoje estou gravando de um modo diferente, mas vai dar certo. Obrigada pelo aviso, Goianita. Então, estou usando hoje provisoriamente outro modo de gravação. A Goianita pediu se está sendo gravada, obrigada. Então, só a percepção pode estar doente, pois só a percepção pode estar errada. Então, sempre que nós estivermos com a nossa mente identificada com a mente errada, e nós já vimos na metafísica de Jesus, que quando nós pensamos separação, nós que somos uma mente criada por Deus, a mente real, é como no momento da ideia da separação, para ver separação, é como se a mente tivesse se dividido em duas. Uma, a que permanece em Deus porque Deus a criou e é impossível não ser mente. Mas, por outro lado, a outra parte, aquela que acreditou na separação, é como se essa passasse a ter existência e essa, dentro dessa mente equivocada, é que é o reino do ego e é lá que nasce a culpa da separação. É estando identificado com a mente errada que nós nos achamos separados de Deus, perguntamos ao ego como escapar então, do sofrimento e do medo que isso nos causou, e o ego, em sua resposta, projetou para nós uma saída da mente, para fugirmos da mente, para nos esconder de Deus, saindo da mente, nos identificando dentro de um corpo, dentro de todos os corpos, tudo que parece ter vida dentro de um corpo é ainda um pensamento projetado, separado para fora da mente. E isso, agora, o corpo, não podendo ser o nosso ser, ele adoece em função disso, mas quando na mente
nós escolhemos pela mente certa, automaticamente a nossa mente passa a ser saudável, porque Deus não tem doença, e a mente certa é o lar do Espírito Santo, é onde está o Cristo, o nosso ser, e se Deus não é doente, nós não podemos ser doentes, mas para tal nós precisamos estar com a percepção voltada para a mente certa. Estando com a percepção voltada para a mente equivocada, o ego até pode substituir uma doença por um sonho de doença por um sonho de saúde. Mas isso não mudará a mente se ela estiver ainda alinhada à mente equivocada e assim ainda identificado no corpo, nós, em última instância, sofreremos a perda, a morte, porque estamos identificados com algo que não é o nosso ser, com algo falível. Então, a nossa realidade, ela ainda está guardada para nós pelo Espírito Santo. E essa realidade, aqui no 2:4, Jesus nos explica que nós não temos que, tu não tens que buscar a realidade. Então, a realidade do Cristo que nós somos, isso é natural dentro de nós. Então, ela buscará a ti e te achará quando tiveres satisfeito as suas condições. As suas condições são parte do que ela é. Então, qual é a condição da mente, da realidade? Que ela ainda é tal como Deus a criou. Então, quando nós voltarmos a nossa mente para a percepção certa, nós estamos atendendo, ainda uma percepção, mas é uma percepção que atende às condições da realidade. E nisso, a realidade chega a nós, como ele continua dizendo, as suas condições são parte do que ela é, e só essa parte depende de ti. Então, a mudança da nossa percepção de com quem nós queremos nos identificar, só isso depende de nós. Quando nós nos identificamos com a separação, nós passamos automaticamente a ser do ego. Então, já não precisamos mais escolher o ego. Mas dentro dessa consciência de que nós somos um ego, para mudar agora a mente, nós precisamos escolher. E escolher ao Espírito Santo. Essa escolha depende de nós. O resto é por si mesmo. Então, nós só precisamos escolher ao Espírito Santo. Ele é o agente da cura. Ele faz o resto por nós. Só precisas fazer tão pouco porque a tua pequena parte é tão poderosa que te dará o todo. Nós escolhendo ao Espírito Santo, a cura automaticamente retorna à nossa mente. Nós voltamos automaticamente a saber do Cristo. E aqui no 3, a integridade cura porque é da mente. Então, o que é voltar ao Espírito Santo? Voltar, decidir alinhar o nosso pensamento segundo os pensamentos do Espírito Santo. Aceitar o que o Espírito Santo nos diz, ouvi-lo, se alinhar a ele. Isso é tornar a nossa mente íntegra, é voltar a ser total, voltar a ser verdadeiro. E essa integridade, ela cura porque ela acontece na mente, não no corpo, não na individualidade, mas acima da individualidade na nossa mente. Todas as formas de doença, até mesmo a morte, são expressões físicas do medo do despertar. Vejam que forte que é isso. O que é, na verdade, a morte? O que é a doença? Não é punição, não é natural, não é porque Deus criou isso e nós fomos pecadores e agora isso é um castigo a nós. É simplesmente uma expressão física do medo de despertar. Nós, quando pensamos separação, caímos num sono. Nós passamos a dormir. E dentro do sonho tivemos esse pesadelo de culpa e de crença no pecado e de fugir de Deus. E agora
nós, na nossa consciência, dentro da mente, temos medo de despertar, e isso se expressa para fora da mente, para dentro do mundo projetado pelo ego, para ser um lugar de fuga de Deus, de substituição do reino de Deus. E esse mundo, então, ele é o posto de vida. Então, tudo dentro desse mundo acaba em morte. E isso é devido ao medo de despertar. Elas são tentativas de reforçar o sono por medo do acordar. Então, a morte nada mais é do que o medo de despertar. E o ego iguala a morte com o fim da utilidade do corpo, quando o corpo passa a não ter mais utilidade e ele é deixado de lado. O Espírito Santo nos ensina que o despertar é na mente, a nossa consciência continua ativa quando nós deixamos de lado o nosso corpo, quando a sua utilidade quando a utilidade do corpo deixa de ter um propósito para nós. Esse é um outro tipo de morte que o ego não compreende, que é simplesmente o largar do instrumento de comunicação temporário, que é o corpo, e seguir em mente ciente do ser que nós somos. Seguindo ainda aqui sobre o medo da morte, essas são tentativas de reforçar o sono por medo de acordar, e esse é um modo patético de tentar não ver, tornando sem efeito as faculdades da vista. Faculdades da vista é o modo de pensar com o Espírito Santo, a visão do Espírito Santo. Então, para inutilizar o modo de ver do Espírito Santo, nós nos igualamos ao corpo, e quando estamos igualados em pensamento ao corpo, passamos a sofrer quando o corpo deixa de ter utilidade, como se isso fosse a morte. Tanto é que Jesus até fala aqui de uma frase que está em praticamente todos os cemitérios e monumentos que se dedicam a alguém que deixou o corpo para trás, que é descanse em paz. Isso é uma bênção para os vivos, não para os mortos, porque o descanso vem do despertar e não do sono. Então, despertando, nós deixamos para trás os instrumentos de comunicação, como Jesus deixou para trás o corpo, como todos despertos, todos iluminados já deixaram para trás o corpo, e por isso eles são agora em mente abstração total, e eles têm consciência de todos os fragmentos da mente. Jesus está ciente de cada um. O Jesus desperta, não o homem, não o instrumento de comunicação, mas o Cristo que ele é está desperto e está ciente de cada fracionamento de mente que o ego jamais fez. Então, Jesus não esqueceu de ninguém, nenhum desperto esquece de ninguém, porque volta a estar ciente da vida que é. Então, o sono é afastamento, o despertar, união. E o Espírito Santo, ele tem uma utilidade para o sono e pode usar sonhos a favor do despertar, se tu lhe permites. Então, pedir ao Espírito Santo para que ele nos dê a percepção certa. Jesus até faz um teste aqui de como que nós podemos saber se nós estamos entregando a nossa mente a ele, usando inclusive os nossos sonhos para a cura também. Os nossos sonhos dormindo aqui mesmo, a nossa faculdade de dormir, que não é uma morte, não é um despertar, mas nós podemos entregar o nosso dormir, os nossos sonhos ao Espírito Santo. E aqui no 4, ele nos fala desse teste que é o seguinte: como acordas é o sinal de como usaste o sono. A quem o deste, então, ou
nós adormecemos do modo que o ego nos fez ou nós o entregamos ao Espírito Santo. Sob orientação de que professor o colocaste, sempre que despertas desinspirado, não o deste ao Espírito Santo. Só quando acordas alegre é que usaste o sono de acordo com o seu propósito. Então, de fato, o Espírito Santo é o Espírito da alegria. O ego, ele parece nos dar coisas que preenchem aparentes faltas que nós temos e isso aparentemente nos alegra, mas isso sempre comparado a uma ausência maior, a uma falta maior. O Espírito Santo, ele é alegria genuína. Então, quando nós acordamos inspirados em espírito, é porque nós entregamos a nossa mente ao Espírito Santo para que ele a utilize. E quando nós não o fizemos, o efeito disso nós podemos sentir nos nossos pensamentos e nós nos sentimos desinspirados ou nos sentimos pesados ou desestimulados, com medo, qualquer sentimento ou sensação que não seja de amor ou de alegria. E aqui no 5, a cura é a liberação do medo de despertar e a sua substituição pela decisão de acordar. Então, o que é a cura? Não é trocar um sonho de doença do corpo por um sonho de um corpo saudável. Ter uma doença e, de repente, não ter mais a doença manifestada no corpo. Isso ainda não é cura. A cura é sempre a liberação do medo de despertar na mente. Então, quando isso acontece, é porque nós tivemos a decisão de despertar. E mais adiante que ele diz, a decisão de acordar é o reflexo da vontade de amar, já que toda cura envolve a substituição do medo pelo amor. Então, a cura é a liberação do medo de despertar. O despertar vem por uma decisão nossa, mas essa decisão, ela não é uma simples decisão que eu digo, eu quero e isso aconteça. Essa decisão ela é reflexo da nossa vontade de amar. Então, amar aqui, nós podemos substituir por estarmos unos, pela unicidade. Porque o ego distorceu tanto a palavra amor, que ele botou tanto especialismo e tanta limitação ao que se ama, que dentro da consciência individual nós não conhecemos o verdadeiro amor. Então nós podemos substituir aqui também o amor pelo entendimento de unicidade. Então, a decisão de acordar, ela é em reflexo de nós querermos ou aceitarmos de volta a nossa unicidade a tudo e a todos. Nós vermos a união em lugar de tudo. E isso faz com que a cura venha, porque, como ele diz aqui, o medo ele é substituído pelo amor. Então, quando a nossa mente está com medo, a única forma de escaparmos de medo é substituí-lo pelo amor. Se amor é sinônimo de unicidade e medo é sinônimo de separação, nós precisamos tomar a decisão de volta pela unicidade. E a unicidade, ela está no sistema de pensamento do Espírito Santo, não do ego. Então, precisamos voltar ao Espírito Santo. Aqui no 7, no parágrafo 7, Jesus faz uma exortação a nós aqui, uma complementação do que nós já aprendemos na Bíblia, do que o cristianismo histórico tem nos ensinado durante toda essa jornada, desde Jesus até aqui.
A Bíblia te exorta a ser perfeito, a curar todos os erros, a não pensar no corpo como algo separado e a realizar todas as coisas em meu nome. Isso está na Bíblia. Mas não é só o meu nome, pois a nossa é uma identificação compartilhada. Então, mais do que tentar usar só Jesus como o nome de Deus, isso ainda é separador. O que a Bíblia não diz, que o nome de Jesus também é o nosso nome, porque isso é uma identificação compartilhada. No nome de Jesus está o nome de todos os fragmentos que acreditam em separação. Então, em nome da unicidade de todos, é que devemos realizar todas as coisas que Jesus nos pede. O nome do Filho de Deus é um só. Então, Jesus, como Filho de Deus, também é o nosso nome, também é o nome de tudo que parece ter vida dentro do sonho, porque por detrás dessa vida há um pensamento que se utiliza do poder de Deus para parecer ter vida. Então, em nome do Cristo, que é a fonte dessa vida, é que nós precisamos fazer o que Jesus nos pede. O nome do Filho de Deus é um só, e és exortado a fazer os trabalhos do amor, porque nós compartilhamos essa unicidade. Então, o trabalho de amor, se eu já falei que amor é unicidade, o trabalho de ver a unicidade ao invés de separação em todas as coisas. Nossas mentes são íntegras porque são uma só. A mente é a mesma em todos. Então, por que nós vamos insistir em nos ver separados, sendo que essa separação é a causa da doença e é a causa do que nos fere? Então, a mente, ela é uma só. Se estás doente, estás afastado de mim. No entanto, tu não podes afastar-te só de mim. Só podes afastar-te de ti mesmo e de mim. Então, cada vez que nós acreditamos em separação, em individualidade na nossa mente, nós estamos doentes, porque nós separamos, afastamos tanto de Jesus, mas de nós mesmos também, do Cristo que nós somos, do ser que nós somos. E aqui no 8.2, Jesus continuando, eu não iria te pedir que fizesses coisas que não podes fazer, e é impossível que eu pudesse fazer coisas que tu não pudesses fazer. Então, se Jesus pôde ver somente ao Cristo, se identificar só na mente do Espírito Santo, escolher pelo amor, e ele pede que nós façamos isso a cada escolha de quem que nós somos naquilo que chega a nós, naquilo que a nossa mente individual consegue ver. Então, e essa consciência da unicidade é que é a causa da cura, e é assim que Jesus curava, e ele ressuscitava inclusive mortos assim, porque ele não acreditava mais na separação. E se ele foi capaz de fazer isso, ele está dizendo que tudo que ele foi capaz, nós que somos iguais a ele também somos capazes, e por isso que ele pede para nós fazermos o mesmo. Seguindo aqui no 5, quando limitas a ti mesmo, deixamos de ser uma somente, e isso é doença. Então, a doença, nós precisamos diferenciar o efeito da doença no corpo, que é o que aparentemente é uma gripe, é um câncer, é um tropeção que eu dou e um machucado. Então, isso não é doença, isso é o efeito projetado para fora da mente que está doente. Então, quando limitas a ti mesmo, deixando de ser uma somente, isso é doença. Entretanto, a doença não é do corpo, mas da mente. Todas as formas de doença são sinais de que a mente está dividida e não aceita um propósito unificado. Então, aqui está a cura, no propósito unificado.
sempre que nós honestamente aceitarmos que de fato estamos doentes na mente porque nos vimos separados e estamos sentindo o efeito dessa doença no corpo, mas que o corpo é totalmente neutro, ele não é a causa da doença, mas a causa é a crença de propósitos separados de Deus e nosso. Nós temos um propósito diferente de Deus. Isso precisa ser restaurado na nossa mente para um propósito unificado. Então, a unificação do propósito é, então, o único caminho de cura do Espírito Santo. É assim que procede a cura do Espírito Santo. É assim que Jesus procedeu à cura em todos que ele viu. Nem todos estavam prontos ou aceitavam um propósito unificado para si mesmo e assim sendo, aparentemente muitos não foram curados por Jesus, mas aqueles que aceitaram o propósito unificado, isso estou falando agora do Jesus histórico, quando ele deixou de ser o Jesus e passou a ser o Cristo, mas ainda estava em um corpo para servir de comunicação para quem estava com ele, quando ele via a todos como Cristo. Aqueles que aceitavam isso para si, os seus corpos aparentemente foram curados instantaneamente, inclusive foi assim que ele ressuscitou alguns mortos. Isso assim, e ele os ressuscitou não para provar que a vida estava num corpo, mas para provar que a mente é que está, é na mente que está a vida. Tanto é que os corpos, então, tempos depois, foram deixados de lado novamente. Ninguém que Jesus ressuscitou está até hoje com o mesmo corpo, porque o corpo foi projetado como um instrumento temporário. Mas Jesus, provando que a cura está na mente e que a mente pode curar o corpo, não só a doença no corpo, inclusive a doença, o ego também pode temporariamente dar um sonho de saúde, mas tem uma coisa que o ego não consegue fazer, e isso é um teste então de cura da mente. O ego jamais conseguiu ressuscitar um corpo, depois dele aparentemente dele estar morto. Então, Jesus ressuscitou mortos para provar que é na mente que está a cura, e o ego pode enganar quanto a fazer aparentemente doenças desaparecerem do corpo e os corpos parecerem novamente saudáveis, mas não mudando a mente, o corpo ainda terá que morrer. Jesus, então, e aí, uma vez morto, o ego não consegue mais fazer a magia. Jesus ressuscitou mortos para provar que a cura está na mente. E aqui, e por isso que o único nível da cura é então um nível da mente, e é o propósito unificado que o Espírito Santo usa para restabelecer a saúde. O restabelecimento do significado em um sistema de pensamento caótico é o caminho para curá-lo. Muitos, agora como nós ainda estamos no início do ano, muitos iniciam o livro de exercícios no início do ano, com o exercício 1, e nós vimos o quanto a primeira coisa que Jesus faz no livro de exercícios é nos ensinar que todas as coisas do mundo aqui, nós temos dado um significado a elas e que esse significado é equivocado, que nós precisamos passar a dar o significado do Espírito Santo a todas as coisas. E é assim que as coisas passam a ser curadas. Por isso que o restabelecimento do significado dentro de um sistema caótico é o caminho para curá-los. A tua tarefa consiste apenas em preencher as condições do significado, pois o significado em si mesmo é Deus.
Então, preencher as condições é permitir que o Espírito Santo seja o nosso sistema de pensamento. É permitir pensar junto com o Espírito Santo, permitir que a consciência da unicidade retorne à nossa mente, e é assim que a nossa mente volta a ser saudável, a ser curada. E como a mente é criação de Deus, na verdade a mente, em realidade, nunca esteve doente, mas para quem acredita na separação, essa parte que acredita, essa está doente. E essa somos nós, e nós precisamos aceitar de volta o propósito unificado de todas as coisas, e todas as coisas servem para a alegria, para a alegria do Filho de Deus. Todas as coisas. Isso é um propósito unificado que o Espírito Santo dá, que transcende a forma física, que deixa de olhar para o físico e olha para o propósito da mente, porque o reino de Deus é formado de alegria. Tudo que é verdadeiramente alegria é do reino de Deus. No reino do ego, só há temor, tristeza, não há alegria, embora que o ego tente nos enganar quando nós estamos amedrontados demais na mente para olharmos para aquilo que o ego oferece como sendo alegria, que é apenas uma graduação de menos dor. No ego existem graduações de sofrimento, de dor, e a parte menos sofrível ele chama de alegria, e a mais sofrível ele esconde de nós. Mas isso ainda não é nada, ainda não é a verdadeira alegria do reino de Deus. E essa, então, está na mente curada, na mente, na percepção corrigida, que é a mente do Espírito Santo. Por isso que Jesus nos conclama a nós sermos um só ser novamente na mente e colocarmos a nossa individualidade, o nosso corpo físico, o nosso intelecto, nosso corpo psicológico a serviço dessa unicidade, a serviço do Espírito Santo, e assim nós experienciaremos da verdadeira alegria, estaremos preenchendo as condições para que a cura venha a nós, para que a consciência do Cristo nos alcance e nos traga de volta para a consciência do céu. Então, assim, essa termina a jornada de separação de Deus e termina a nossa sessão, o nosso capítulo sobre a jornada de volta. Isto eu tinha aqui para hoje, e nós estamos então aqui para a interação. Ficou alguma dúvida sobre onde está realmente a causa da doença e como que podemos preencher as condições para que a cura venha a nós? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta ou gostaria de compartilhar algo? Nós estamos aqui então na interação. Bom. Ingui. Oi, sim, a Sabrina. Aqui no parágrafo 3, a integridade cura porque é da mente. Então, mesmo a gente alinhando nossa mente com a mente do Espírito Santo, porque ele é o remédio, porque nossa mente tem essa crença, e essa crença que é a doença, né, de separação, e é essa doença na mente
que acaba expressando no corpo físico essa doença que vem da mente. Teve algum vídeo que eu ouvi você comentando daquele autor, o Ken Wapnick, que ele tinha, né, todo esse conhecimento, e eu não sei muito, nunca li nenhum livro sobre ele, mas que eu lembro que você comentou assim que ele resolveu, ele quis algo assim, não é bem com essas palavras, mas que ele quis largar, né, esse corpo físico, mesmo sendo através de uma doença. Me parece que ele teve um câncer. Então, nesse momento aqui, estudando com você, me veio um pensamento assim, mas mesmo eu conhecendo, eu sabendo que a mente ela é una, que eu não me separei de Deus e eu aceito esse propósito unificado, sabendo que as mentes não são separadas. E se eu venho, mesmo sabendo de tudo isso, me deu um medo, assim, tipo, se eu fico doente, é porque eu não estou aceitando? Você está entendendo, Ingui, o que eu estou... Sim. Quando eu falei da mente do Ken Wapnick, da experiência dele, assim como Jesus decidiu, por escolha dele, largar o corpo como uma lição de liberação para nós através da crucificação, uma lição de amor, porque ele não condenou a quem o estava crucificando. Pelo contrário, ele sabia da mente ser a mesma deles, ele os amou. O Ken Wapnick, ele nos deu essa lição de que a única coisa que importava para ele era a mente, tanto é que a última frase que ele deixou é não ensines que eu sou um corpo. Uma coisa assim, é uma frase, um termo do texto que eu não tenho à mão agora, mas que foi a última frase dele, não ensines que eu sou um corpo, e ele não teve por propósito curar ao corpo. Ele tinha um câncer hepático, não sei bem de que, mas era um câncer que ele sabia que iria levar o corpo, mas certamente ele não sofreu, ele também teve a orientação de não ter velório, enfim, né, ele sendo uma mente, ele já estava na consciência abstrata da mente certa, ele já não tinha, o corpo já não tinha mais, já tinha cumprido a sua função, não tinha mais utilidade, e ele o largou de lado, então, sem sofrimento algum da parte dele, mas se ele buscasse tentar, eu senti assim que, pensando com a mente do Ken Wapnick, se ele buscasse a cura do corpo que ele poderia fazer, ele estaria contrariando o próprio ensinamento dele, porque ele já estava perto demais do céu para acreditar no corpo. Então, ele simplesmente viu que o roteiro normal do corpo seria morrer por câncer, porque o corpo ainda é sempre deixado de lado, e ele permitiu que esse roteiro se cumprisse. E certamente, por quê? Porque ele, na consciência dele, já estava desperto. Ele continuou com a mesma lucidez, só que agora sem limitação, sem o corpo, para impedi-lo de alcançar a todas as mentes, de estar ciente de todos nós, como Jesus está. Mas se a doença física é uma expressão de uma doença na mente... A doença física, vamos dizer, a doença física está
em quem vê doença. Ele já não via mais doença, porque nós associamos a doença física à morte e a sofrimento. Ele não acreditava mais nem em morte nem em sofrimento, tanto é que ele não viu morte, ele viu o largar do corpo. Um corpo saudável, o corpo doente, enquanto ele ainda é sala de aula, ele pode sim apresentar a saúde, como diz aqui, ser saudável, enquanto ele tem utilidade. Mas não havendo mais utilidade, ou preenchendo toda a utilidade, não, estando já a comunicação direta restaurada na mente, não é mais necessário esse instrumento que foi pelo ego e é largado da forma como o ego o fez. Então, certamente foi e pode até ter sido o último ato de perdão do Ken Wapnick a si mesmo, porque ele, como nós, também acreditava, quando iniciou o curso, de que o corpo era real, mas ele transcendeu a isso, assim como nós também estamos aqui para transcender a isso. Então, a nos perdoar por um dia termos nos confundido com o corpo ao invés de mente. Uhum. Certo, obrigada, Ingrid. Então, largar o corpo quando a sua finalidade tiver findada, de um modo que aos olhos dos outros que ainda acreditam que são um corpo, ele esteja saudável ou doente, não faz a menor diferença. Sim. Com a mente desperta, é que isso ainda, aqui na minha experiência, ainda eu sinto. Porque sim, como parece eu digo, que a doença ainda vem para nos, assim, lógico, é uma meio de perdoar essa crença na separação. Tudo serve para o perdão, né? Só que parece que essa forma ainda, mesmo sabendo que a gente não é um corpo, o corpo é um meio de comunicação, mas dá uma sensação, eu tive, não sei, eu tive essa sensação, ai meu Deus, tipo assim, mesmo sabendo com um propósito unificado, eu aqui, mas tipo, eu não quero passar por uma doença, eu não quero, sabe, Ingrid? Me veio esses Sim, pensamentos. e nós precisamos ser honestos com isso e levar isso ao Espírito Santo para que ele nos mostre onde realmente está no medo. Para nós, aparentemente, o medo está na dor, porque um corpo doente parece que vai nos trazer sofrimento. O Espírito Santo, só ele sabe que a causa não está no corpo doente. Um corpo doente não pode nos trazer sofrimento, mas a percepção que ainda está equivocada. Então, ainda precisamos da correção na mente do Espírito Santo, aceitar a expiação para nós mesmos. E é isso que Jesus está nos ensinando, é isso que esse curso nos traz. Como reverter na nossa mente o pensamento equivocado, o pensamento da mente errada para a mente certa. É por isso que nós estamos na jornada de um curso em milagres, para aprender a aceitar e somente a mente e a percepção certa. Sim. Essa é a cura. Então, ao invés, é preciso cuidar para não aumentar o medo por dar-se conta de estar no medo. E sim usar isso para usar isso como um meio de nós deixarmos a doença ou a percepção equivocada para trás. Ser honestos ao Espírito Santo e reconhecer que nós precisamos do remédio dele, nós precisamos da cura, sim, porque ainda temos medo, ainda temos percepção equivocada e quando nós tivermos aceito totalmente a percepção verdadeira, nós seremos curadores junto com o Espírito Santo, com Jesus e com todos que já estão despertos.
Por ora, nós somos aqueles que precisamos aceitar a expiação para nós mesmos, aceitar a cura. Certo. E sem culpa, reconhecendo que de fato precisamos sim da correção. Sem esse reconhecimento, não vamos iniciar a jornada da cura. Sim. Certíssimo. Obrigada, Ingui. Obrigada. Mais alguém? Bom, pessoal, eu vou encerrando então aqui a nossa gravação. Gratidão ao Espírito Santo por ser nosso curador, a nossa mente curada, a nossa percepção verdadeira e por essa ser a nossa salvação, porque é na percepção verdadeira que há a verdadeira alegria, que é a extensão de Deus.